Fala pessoal, boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Queiroz, sou biomédico, especialista, expert nessa parte, do pós-mortem e nessa área forense. E hoje a gente vai começar o nosso curso de perícia criminal. Essa é a aula um de 3 aulas, tá? Então nós vamos ter 3 aulas durante essa semana que vão ficar gravadas até sexta-feira à noite, tá? Então começamos segunda, terça, quarta, né? Finalizamos na quarta-feira e você tem mais 2 dias para rever essas aulas. Caso aconteça alguma coisa e você não consiga assistir essas aulas junto comigo aqui no horário, tá bom? Mas eu recomendo que você assista no horário, tá? Isso vai te dar mais organização ali. Falando em organização, também recomendo outra coisa, tá? Tenha um caderno e uma caneta para você fazer as anotações dos pontos importantes das nossas aulas. Lembrando, você que está chegando agora, né? Esse curso de perícia criminal faz parte de uma maratona de cursos que eu estou ofertando de forma gratuita para você participar, tá? Então esses cursos eles acontecem semanalmente, tá? Vão acontecer semanalmente. Os links são enviados no grupo do WhatsApp, então eu recomendo também que você não desative as notificações para você não perder nenhuma aula, nem deste curso e nem dos próximos cursos que virão sobre essa área forense, tá? Então, pessoal, vamos começar? Antes de mais nada, relembrando mais uma vez, pegue seu caderno e sua caneta para anotar as informações importantes, porque isso vai te contribuir, né? Vai contribuir para você, na verdade, né? Te contribuir não, né, professor? Vai contribuir para você na hora que você for prestar uma prova de concurso público, por exemplo, tá? Muitas das coisas que eu vou falar nesses cursos, apesar de ser uma maratona gratuita, são coisas que caem em provas de concurso e você pode usar disso, né? Dessas anotações que você fizer nessas maratonas de curso que eu estou dando para conseguir passar ali num concurso de perícia criminal, por exemplo, tá? Ou de auxiliar de necrópsia, no foco que você tiver dentro desse universo forense, papiloscopia, é tanta coisa, tá? Mas tudo que eu trago aqui é focado em te dar uma bagagem, tá? Então participe, né? Faça suas anotações e vamos que vamos. Vamos começar aqui, senão eu fico enrolando e acabo não falando mais nada, né? Bora lá. Bom, a gente tem um cronograma, tá? Um cronograma bem legal. Quem já assistiu outros cursos sabe que eu sempre começo pelo cronograma, né? Antes de tudo. Se você é novo aqui, já presta atenção nesse cronograma para você ter ideia do que a gente vai ver durante esses 3 dias de aulas, tá? Hoje, na aula um, a gente vai falar de perícia forense, perícia criminal, uma introdução, tá? A gente vai definir e conceituar a perícia criminal. Além disso, a gente também vai falar sobre o papel do perito dentro da investigação, os métodos e técnicas de coleta de evidência e também a parte ética e as responsabilidades que o perito deve ter, tá? Hoje, relembrando, é o básico, mas a gente precisa desse básico, tá? Para que a gente consiga avançar para o que a gente tem para falar no dia 2 e no dia 3. Então, só para relembrar, anota, tá? Você viu algo que achou importante, ou eu chamei atenção para algo, falei, ei, isso daqui pode cair numa prova? Anota, tá? Vai fazer a diferença para você. Aula 2, a gente vai ver amanhã as principais áreas de atuação do perito criminal. A gente vai falar um pouco de criminalística e de análise de vestígios, de toxicologia forense e análise de substâncias, tá? A gente não vai mergulhar em toxicologia, tá? Até porque o professor gosta muito e com certeza nessa maratona a gente vai ter um dia de toxicologia forense, tá? Então fica esperto aí. A gente também vai falar sobre documentoscopia e grafotécnica, que é algo bastante interessante e importante, que não requer uma graduação ali para ingressar nessa área, tá? E também vamos falar de identificação humana, papiloscopia, que também é algo que eu gosto bastante, tá? Genética forense, vamos falar também sobre a parte da odontologia forense. Então, ó, é bastante coisa já no segundo dia. E no terceiro dia, a gente vai falar sobre a prática pericial. Vamos falar de autópsia, exame necroscópico, ou seja, quem curte necrópsia, né? Ah, professor, mas eu ouvi dizer que a autópsia não tem nada a ver. Aguenta que lá no terceiro dia eu te explico, tá? Que a autópsia
É a necrópsia, são sinônimos, tá? Eu vou te explicar lá. Tem um embasamento nisso. Não acredita no que aquele blogueiro fala ali no Instagram, não. Vai fazer você errar a questão de concurso, tá? A gente vai falar também de análises de locais de crime e cenas de homicídio, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Elaboração de laudos periciais também, olha só que legal, né? E também o depoimento pericial em juízo. Então, a aula 3 a gente finaliza essa parte da perícia criminal de uma forma bem fechadinha, com uma chave de ouro aqui, para a gente não ter problema em errar coisa básica ali no concurso, tá? Ah, mas eu quero fazer concurso para auxiliar de necrópsia. Meu amigo, isso daqui cai também, tá? Então já pega e anota, tá? Sempre que eu chamar atenção, já dá uma anotadinha no seu caderno, na sua folha, enfim, aonde você estiver estudando. Lembro também, quem quiser me seguir lá no Instagram, @profmarcosqueiroz. Eu sempre trago conteúdo gratuito ali para vocês, coisas que são relevantes na área e que com certeza vão edificar seu conhecimento, tá? Aproveita, já tira um print da aula de hoje, mostra que você está aqui com a gente, que eu gosto de ver. Me marca lá, @profmarcosqueiroz, lá no seu story, que eu vou ver que você está aqui engajado comigo, participando da aula, e reposto também, né? Sempre reposto o que meus alunos mandam, tá bom? Bora começar então, que já falei demais, né? Perícia forense ou perícia criminal. Ai, tem diferença, professor? Tem um pouquinho, mas depois a gente fala disso também, tá? Sempre que a gente falar na área forense, a gente está falando da área criminal, tá? Mas a gente vai ver na aula de hoje ainda, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de perito. E a gente tem o perito criminal, que está incluso nessa realidade forense, tá? Por isso que eu gosto, eu coloquei maior aqui, né? Perícia forense. Eu prefiro falar dessa forma, tá? Porque a gente está falando de todos os níveis periciais e não apenas do perito criminal, tá? Então já vamos abrir a mentalidade para essas ideias, tá? Que são coisas importantes que eu tenho certeza que vai fazer a diferença ali na hora que você for estudar, tá? Bora lá! Introdução, a gente precisa começar do começo, não adianta, né? Então vamos começar conceituando e definindo perícia criminal, né? O que é a tal da perícia criminal? Ela vai ser a aplicação de conhecimentos técnicos e científicos extremamente específicos, tá? Para investigar crimes e esclarecer fatos em processos judiciais. Professor, o que isso quer dizer? Vamos lá. Quando eu falo que alguém é perito em algo, eu digo que essa pessoa é expert em algo, tá? Então eu tenho ali um chefe de cozinha, por exemplo, que foi lá para o Japão e estudou 10 anos culinária japonesa. Ele é um perito, tá? Ele é um perito na cozinha japonesa. A gente usa, né, essa denominação na língua portuguesa, tá? Perito, perícia para habilidades. Então tem que ser um profissional que tenha, né, um grau de habilidade bastante elevado em determinada área específica, tá? Isso é bastante importante. Às vezes a gente acha que o perito criminal conhece tudo, né? Sabe de tudo, tudo, tudo. É óbvio que é importante ele ter um embasamento científico em várias áreas, mas ele vai ter uma especialidade. E é isso que faz ele ser útil, tá? Dentro desse universo forense, tá bom? Então é isso que eu quis dizer aqui no começo. O perito criminal, então, ele vai ser responsável por analisar, coletar evidências e elaborar os laudos dentro da área dele, tá? Então, por exemplo, tenho ali um colega formado em engenharia civil, um perito engenheiro civil. Ele vai fazer um exame toxicológico? É óbvio que não. Ele vai analisar outras coisas, por exemplo, a estrutura de uma ponte que caiu, tá? Então ele vai ter um outro, né, um outro rango de informações de especialidade para ele trabalhar naquela área. Agora, eu tenho um farmacêutico, toxicologista, tá? Aí sim ele vai fazer o laudo ali, os exames, avaliar os vestígios, né? Tudo isso dentro da toxicologia, buscar ali por um veneno, por uma droga de abuso, tá? Então a gente vai ter ali especialidades, tá? Que fazem a pessoa ser perita naquela área, tá? Perfeito? Beleza, então. Esse conceito de perícia, né, ele vai envolver a utilização de vários métodos científicos. Não pode ser achismo, tá? Por exemplo, vamos supor que chego na cena do crime e vejo um projétil caído do meu lado esquerdo. Eu falo assim, olha,
pelo que eu estou vendo aqui, né? Pelo que eu estou sentindo aqui nessa cena de crime, esse projétil foi disparado a 10 metros ali, né? Foi disparado a 10 metros, eu tô sentindo isso, tá? Foi disparado a 10 metros e ele veio, né, em uma trajetória retilínea e bateu aqui, né, nessa placa metálica, por isso que ela está envergada dessa forma. Eu tô sentindo isso. Não é assim que funciona, né? A gente não vai trabalhar com achismo nunca, sempre com método científico. Então, tem um projétil caído ali, tem uma placa ali retorcida. Será que foi o projétil que retorceu? Vamos tentar analisar a trajetória desse projétil, né? Vamos ver se tem uma arma de fogo, se ela foi disparada realmente, ou se esse projétil foi implantado, porque pode ser, né, nessa cena de crime. E aí, como é que eu vou fazer isso? Conhecimentos de física, de balística forense, tá? Então a gente precisa ter conhecimento científico para determinar a autoria, tá? Da onde veio, quem disparou, foi um ser humano ali que disparou, a arma disparou acidentalmente, foi um mecanismo que efetuou esse disparo. Olha só, quanta coisa em um detalhe, né? A circunstância é a causa desse crime. Por que cometeram esse crime? Foi um suicídio, tá? Pode ter sido um homicídio, um acidente. O que aconteceu que disparou aquela arma, tá? Teve uma motivação, olha quanta coisa envolvida, tá? Isso vai incluir, como vocês viram, cálculos, né? Muitas vezes ali, exames laboratoriais, análise desses vestígios encontrados, necrópsia, autópsia, tá? O exame cadavérico propriamente dito e vários outros, né? Outros tipos de investigações dependendo da especialidade ali que o perito trabalha. Então dei o exemplo ali de um projétil, mas podia ser, por exemplo, o motivo da queda de um muro que matou 3 pessoas, tá? Aquele muro caiu por quê? Foi por conta do clima, o material que foi utilizado foi um material bom, né, na hora de construir, construíram da maneira correta, fizeram ali a sustentação da maneira adequada, ou pode ser, por exemplo, uma gota de sangue, tá? Encontrei uma gota de sangue numa cena de crime. É da vítima, é do agressor, não é de nenhum dos dois, é de um animal, é de um ser humano. Isso tudo vai requerer um perito ali, né, que tenha o conhecimento de sangue, de hematologia, de genética, tá? Ele vai precisar entender e utilizar desse hall de informações que ele tem para conseguir elaborar um laudo final. Deu para entender essa sacada? Então é mais ou menos assim, tá? Muitas vezes a gente acha que não, que é um negócio amplo, né? Que o perito vai fazer tudo. Ele encontrou a bala, ele faz a bala, ele encontrou o veneno, ele analisa o veneno, ele encontrou ali o cadáver, ele vai fazer a hora do óbito, ele encontrou o muro caído, ele vai fazer o motivo do muro que caiu. Não, vai depender da capacitação dessa pessoa, tá? Então isso é bastante importante. Vamos lá. O perito criminal, então, ele atua, né? Com um elo, ele faz um elo entre a ciência e a parte legal, a justiça. Então olha que bonito, né? Eu gosto dessa frase. O perito criminal atua como um elo entre a ciência e a justiça. Ele liga, né, todo o conhecimento técnico dele e traduz isso ali para um mecanismo legal, né? Para o advogado, para o promotor, para o juiz, que vai estar vendo aquilo com os olhos, né, da lei, enquanto ele traduz isso, tá? Da área de conhecimento dele, seja biologia, medicina, engenharia, ele vai traduzir aquelas informações para que todo mundo consiga entender e interpretar o que aconteceu, tá? Por isso, ele tem um papel muito importante em algumas etapas. Ele coleta, tá? Ele vai fazer a coleta dessas evidências, preserva essas evidências e analisa essas evidências, que vão ser encontradas em locais de crime, tá? Então isso é muito, mas muito importante a gente entender. Mas eu ouvi dizer que o policial vai lá e pega a evidência que foi encontrada. Não é o correto. O ideal seria que o especialista naquela área fizesse, tá? Esse tipo de coleta. O papel do perito, então, para a gente já fica bem claro, né? Ele vai ser crucial para mostrar que as provas sejam tratadas, né, de forma adequada, para garantir, perdão, que essas provas sejam tratadas de forma adequada. Ele vai evitar contaminação, destruição acidental, desvio dessas provas. Então, ele é um profissional muito importante, não só na elaboração desses laudos, mas para garantir que seja um laudo feito com amostras ali de boa qualidade, tá? De procedência que ele conheça.
ele não vai pegar ali um cabelo encontrado numa cena de crime à torto e à direito, tá? Ele não vai guardar no bolso dele para analisar depois. Ele vai fazer todo um armazenamento adequado para aquilo, tá? Isso é importante. E aí a gente entra em algo muito, mas muito importante também, que eu recomendo, né, vocês anotarem, que são os métodos e técnicas. Cada área pericial vai ter um método e técnica diferente. Se a gente fosse fazer de todas as áreas, imagine falar da engenharia, da biologia, da medicina, da biomedicina, da farmácia, da enfermagem, cada um vai ter um tipo, né, de especialidade. Então a gente vai ter métodos e técnicas diferentes. Mas tem algo importante, tá? Eles vão utilizar técnicas específicas. Guardem essa palavra que dentro da perícia ela é tudo, tá? Especificidade, tá? Então eles vão utilizar técnicas específicas para coletar determinadas evidências. Por exemplo, eu vou coletar uma digital de que forma? Vai ser com aspirador de pó? Com ventilador? Não, né? Eu vou coletar a digital com uma fita adesiva, por exemplo, tá? Isso pode ser utilizado para coleta de digital latente encontrado em uma cena de crime. Eu não vou utilizar ali, por exemplo, uma pipeta para coletar essa digital. Agora, se eu tiver uma gota de sangue, pode ser que eu utilize uma pipeta. Deu para entender? A gente tem métodos específicos para cada tipo de amostra. Impressão digital, amostra de sangue, cabelo, fibra, tá? Entre tudo que a gente possa encontrar ali. Então, só mais um exemplo. Encontrei um fio de cabelo. Eu vou pegar deixa eu pensar aqui. Eu vou pegar utilizando uma pipeta? Não, né? Eu vou pegar ali com uma pinça, guardar num saquinho plástico, né? Então tem coisas ali que a gente precisa ter noção, né? Que tudo é específico. Então amostras diferentes, meios diferentes de coletar, tá? E também de armazenar. Eles também vão documentar o local do crime, tá? Aí entra uma outra área, que é a fotografia forense. Por exemplo, dentro da hematologia forense, que analisa gotas de sangue, gotejamentos, né? O que a gente vai ter ali? A gente vai ter muitas vezes um padrão que fica desenhado, é o desenho das manchas do sangue. Para eu registrar isso para uma análise posterior, é necessário tirar uma fotografia. Algumas reações na papiloscopia, que é a área que estuda as impressões digitais, elas são muito rápidas. Então, eu tenho uma impressão digital, por exemplo, em um pedaço de papel, tá? Tem uma impressão digital em um pedaço de papel. E para revelar essa impressão digital, porque ela não aparece ali para mim na hora que eu olho, né? Se você pega uma folha sulfite, a não ser que seu dedo esteja sujo, sua digital não aparece a olho nu, mas ela está ali. Como que você revela isso? Dá para revelar com vapor de iodo, por exemplo. Então você faz a revelação dessa digital, só que essa revelação é muito rápida. Não dá para você guardar. Então você tem que fotografar aquilo que foi revelado para você conseguir fazer análises posteriores, tá? Então é esse tipo de documentação também que é realizada a nível pericial. Vamos lá. Outra coisa muito importante, que eu já falei de certa forma, mas isso precisa ficar claro. Essa palavra tem que entrar dentro da cabeça de vocês e se conectar nos neurônios do cérebro de vocês, porque isso é muito importante e usam, tá? Lá nos concursos públicos, nas provas, que chama pluralidade. Não sei se você já ouviu falar sobre esse conceito, mas se não ouviu, vai ouvir aqui agora e se já ouviu, vai relembrar um pouquinho, tá? O que é pluralidade? A perícia é algo pluralista. Isso significa, tá, que a gente vai ter diversas áreas de atuação, tá, de especialistas diferentes que vão trabalhar em conjunto. Por exemplo, vamos lá mais uma vez, em uma cena de crime onde eu tenho um cadáver e aquele cadáver está dominado por insetos, né? Eu tenho uma fauna de insetos habitando aquele cadáver. Eu vou precisar de um entomologista forense, que é um biólogo especialista em insetos. Vou precisar de um toxicologista forense, que pode ser um biomédico, bioquímico, um farmacêutico ou até mesmo um químico, tá? Com uma especialidade nessa área também, para entender se teve o uso de alguma substância tóxica. Vou precisar de um médico legista para fazer a necrópsia. Vou precisar de alguém no laboratório para analisar o tecido. Então, olha quanta gente envolvida para analisar
uma cena de crime, um cadáver encontrado ali na cena de crime. Não é só um especialista, então. Nós sempre trabalhamos em coletivo, tá? Sempre vamos ter mais de uma especialidade atuando junto. A gente pode citar, tá, algumas dessas especialidades que são bastante frequentes, tá? E que a gente vai ver com mais detalhes na maratona forense ou que a gente já viu, tá? Então vamos lá. Papiloscopia, análise das impressões digitais. Eu preciso de um profissional expert em analisar impressões digitais, expert em coletar e ver também, né? E entender aquele contexto todo dessas digitais. Então, eu preciso de um papiloscopista, tá? Quem que é o papiloscopista? É a pessoa que se especializou nessa análise, tá? Fotografia forense. O fotógrafo forense, uma pessoa que vai entender como fazer as fotos ali de uma cena de crime. Ah, pode ser um fotógrafo de casamento? Pode, desde que ele tenha o conhecimento necessário para fazer isso, tá? Ah, é sério, professor? É sério, gente. Tem áreas que não precisa de uma formação superior, tá? Por exemplo, a papiloscopia e a própria fotografia forense. Você vai ter ali, né, concursos públicos abertos para fotógrafo forense, onde a pessoa tem que entender o básico de fotografia, tá? E não é requerido muitas vezes o nível superior. Ela faz ali a prova do concurso e depois ela recebe um treinamento, tá? Para entender como funciona a foto ali dentro da área pericial. Papiloscopia, mesma coisa. Profissional de nível médio, terminou o ensino médio, tem que ter o conhecimento básico de papiloscopia. Ai, professor, mas como que eu consigo isso, né? Não tem que fazer faculdade? Não, não tem que fazer faculdade. Você precisa entender sobre impressões digitais. Como é que eu faço para entender? Você tem que fazer cursos ali, né? A gente vai falar de papiloscopia na maratona forense, tá? Então já fica uma dica aí para você. Você vai fazer a prova, vai cair conhecimentos básicos de papiloscopia, mas depois que você passa dessa prova, onde você faz toda a parte teórica, né, para conseguir ingressar dentro da perícia, você vai receber o treinamento ali avançado, vamos dizer assim, em papiloscopia, tá? Então é um profissional com ensino médio que passou numa prova e vai ser treinado, capacitado. Para ele passar na prova, ele precisa do conhecimento básico, então ele investiu tempo ali também estudando aquela área de conhecimento que ele pretende, tá? Que ele almeja. Então temos dois exemplos aqui, tem mais exemplos de áreas que não precisam de graduação. Mas, em contrapartida, a gente também tem áreas que precisam de graduação. Por exemplo, genética, bioquímica, toxicologia, forense, tá? Essas áreas aí, eu vou precisar de um bioquímico, de um biomédico, né? Deixa eu puxar a sardinha para o lado que eu sou formado também, né? Um biomédico, um médico, um farmacêutico, tá? Essa galera consegue fazer provas específicas para atuar como perito dentro dessas áreas. Então é bem importante a gente entender isso. Existem profissionais graduados, especialistas, e existem profissionais de nível médio especialistas, porque ela se especializou naquele conhecimento, aprendeu a teoria, conseguiu ingressar e vai receber o treinamento necessário para se especializar ainda mais. Deu para entender? Tranquilo? Então isso é pluralidade, diversos profissionais trabalhando em uma única área, tá? Vamos lá. A perícia criminal, então, como a gente viu, ela é multidisciplinar, tá? Falei já para vocês, mas para ficar aqui no slide bonitinho, na hora que você for estudar, que você for anotar, para quem adquirir o certificado, recebe também, né, os PDFs, as apostilas das aulas. Então você vai ver tudo isso daqui, né? Envolve conhecimentos em biologia, química, física, medicina legal e diversas outras disciplinas, como a gente acabou de falar, tá? Cada tipo de especialidade vai abranger uma área importante, né, desse mundo da perícia criminal, tá? E isso leva a gente a outro ponto, tá? Além do perito criminal, que é o que a gente vê na maioria das vezes, que vocês gostam bastante de falar, nós temos outros tipos de peritos também envolvidos nessa área. E a gente pode citar alguns tipos, tá? A gente tem o assistente de perícia, a gente tem o perito ad hoc, tá? Que escreve desse jeito bonitinho, ó, ad hoc, né? Com H, mas fala-se ad hoc, vem lá do latim, ó, professor, né? Sabendo falar latim. Ai, quanta coisa, né, que eu falo. Deixa eu me centrar aqui de novo, né? Senão vocês vão começar a falar que piada sem graça, professor, que coisa chata, e vão largar aqui de estudar. E eu não quero ser responsável por isso, tá? Quero que você estude. Vamos lá, temos o perito judicial também e o perito criminal. A gente precisa estabelecer o papel de cada um. Isso a gente precisa entender, tá? Então vamos lá. O que o assistente de perícia faz?
Ele vai ser ali um assistente técnico, que é contratado muitas vezes de forma privada ou mesmo ali de uma forma pública, tá? Mas geralmente de forma privada, pelas partes envolvidas em um processo, pode ser pela acusação ou pela defesa. E ele vai atuar como um consultor técnico. Ele vai analisar o laudo pericial oficial e vai ver se está de acordo com o que está sendo falado ali, tá? Ele vai procurar um erro, por exemplo, ele vai ver se realmente está tudo certo e vai dar o parecer dele, o parecer técnico dele. Essa área é interessante, né? Dá para trabalhar na área privada dessa forma. Então, por exemplo, sou especialista em papiloscopia, tá? Um exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso analisar um laudo pericial oficial do papiloscopista ali do governo mesmo, né? Que foi feito ali em um crime e ver se aquilo está coerente. Aí eu vou olhar e vou falar, olha, isso daqui não está muito certo não. E aí eu faço o meu laudo e entrego ali para a acusação ou para a defesa, né, para a parte que me contratou, e assim você consegue atuar na área privada, tá? Como perito, né, como assistente de perícia, na verdade. A sua função, tá, vai ser auxiliar a interpretar essas evidências e argumentar a favor da parte que te contratou, tá? Então, a defesa me contratou. Eu vou dar uma olhada naquele laudo e buscar, né, uma informação que seja vantajosa para a defesa. Eu não vou chegar lá com uma informação que seja vantajosa para a acusação, tá? Isso é falado ali antes, né, junto com a defesa para que consiga se entender, tá? Então chega-se a essa conclusão técnica, tá? Área privada, particular, sem concurso público. Bem legal, né? Como assistente de perícia. Vamos lá, perito judicial. Esse daqui vai ser o auxiliar, tá, da justiça, que é designado muitas vezes pelo juiz. Ele vai atuar mais em processos cíveis, tá? Nas varas estaduais e federais, geralmente na estadual, tá? Bem como em varas do trabalho também. Então ele não vai cuidar ali, por exemplo, de um homicídio. Ele vai cuidar ali de um problema trabalhista, por exemplo, tá? Por exemplo, a pessoa sai da empresa ali com uma hérnia de disco, porque a empresa não fornecia um local adequado de trabalho. Ele pode, né, se ele for um fisioterapeuta, por exemplo, ou se ele for um médico, ele pode pegar e ajudar a montar, né, um laudo ali, mostrar para o juiz que aquilo realmente aconteceu, tá? A tarefa dele, então, vai ser elaborar esses laudos periciais em questões não criminais, tá? Em outras esferas, civil, trabalhista, tá? Nessas esferas aqui que a gente está comentando. Perito ad hoc. Esse vai ser um profissional não oficial, tá? Que é nomeado também pelo juiz criminal, tá? Aí a gente entra na área criminal. O promotor ou o delegado também podem dar essa nomeação, tá? Ele vai atuar quando não tiver um perito oficial disponível para realizar a perícia criminal. Geralmente isso acontece em acidentes, tá? De grande número de vítimas, incêndios, desastres naturais, quedas de avião, e geralmente eles chamam o dentista legista, tá? Que é o responsável pela identificação através da arcada dentária. O quadro do IML, né, no nosso Brasilzão, geralmente não conta com dentistas legistas, então eles acabam sendo nomeados. É uma das áreas que mais é nomeada para perito ad hoc, mas existem outras, engenheiro, biomédico, enfim, que também podem atuar dessa forma. Esses perito ad hoc, eles vão prestar um compromisso, né, de desempenhar o encargo de um perito criminal, só que sem ser ali oficial, tá? Ele foi nomeado realmente pelo juiz pela falta daquele perito oficial na localidade, na região, enfim, por diversos fatores. Esses peritos, né, a gente tem que entender que existe a ética e a responsabilidade deles também, tá? Eles têm que seguir os padrões éticos da profissão deles, tá? E isso inclui três pilares importantes, que é a imparcialidade, a honestidade e a transparência, tá? Você está lidando ali com informações que podem fazer diferença para inúmeras pessoas, tá? Você pode culpabilizar alguém ou não. Então precisa-se de uma responsabilidade, precisa-se entender que é uma responsabilidade muito grande, tá? Tem que ser imparcial, tem que ser honesto e tem que ser transparente. Esses laudos gerados, né, são responsáveis ali para traduzir todo o conhecimento técnico
para a máquina jurídica. E aí a gente vai ter que ter um laudo claro, objetivo e baseado em evidência científica. Sempre tem que se basear na ciência, tá? Na parte técnica. Nunca agir por achismo, né? Colocar assim, o tiro veio da direção nordeste ali, né? Próximo à porta, porque eu senti uma energia ruim. A gente nunca vai fazer isso. A gente sempre vai se basear em conhecimentos técnicos, beleza? Bora lá! Outra parte importante, né? Vamos falar um pouco sobre coleta, sobre os vestígios de uma forma geral, né? Os métodos e as técnicas. A gente citou ali no começo, mas a gente precisa entender algumas coisas também. A coleta de vestígios vai envolver vários passos, tá? O primeiro deles é identificar esses vestígios, documentar da maneira adequada, tá? Isso entra em um outro hall de conhecimento, mas a gente não vai se aprofundar tanto agora, tá? Mas vamos falar sobre isso ainda. Documentar e preservar qualquer elemento encontrado no local do crime. Encontrei um pedaço de porcelana quebrado. Pode ter a ver ali com o que aconteceu? Pode. Então vamos coletar, documentar e preservar da forma adequada, tá? Mancha de sangue, impressão digital, cabelo, fibra, tudo que a gente for encontrando que possa ter uma relação, a gente vai coletando, tá? Nunca em contato direto, né? Sempre utilizando uma pinça de preferência para resíduos sólidos. Os outros têm outras maneiras de coletar, né? Mas sempre utilizando ali uma maneira que te isole daquilo para você não produzir algo, né? Também você pode danificar esses vestígios com o seu DNA, por exemplo, com a sua digital. Então tem que tomar bastante cuidado nisso, né? Armazenar da forma adequada, coletar, né? Fazer todo esse trabalho. A parte pericial, né? Ela vai ter que ser muito meticulosa. E quando a gente fala meticuloso, a gente fala em algo feito realmente com muito cuidado, cuidado excessivo, porque precisa, tá? Ao coletar esses vestígios para garantir que não tenha nenhum tipo de contaminação, seja por você ou por um terceiro, tá? E também evitando a destruição acidental. Então, sempre pegar com cuidado, né? Nunca pegar apertando, nunca pegar assim com uma força excessiva, sempre com cuidado, tá? Pense que aquilo pode fazer a diferença para uma das partes envolvidas. Outra coisa, né? O posicionamento desses vestígios. É importante, né, na hora de documentar, registrar a localização exata de cada vestígio. Aonde foi encontrado o fio de cabelo? Foi encontrado, né? Fio de cabelo localizado na calça que estava próximo ao cadáver, tá? Por exemplo, gota de sangue encontrada no assoalho próximo ao tapete, tá? Então a gente sempre precisa colocar o local, tá? Que a gente encontrou essa evidência. É importante também colocar a hora, tá? É bastante importante. Isso vai ajudar a quê? A gente reconstruir quando precisar, tá? Os eventos e entender como é que essas evidências se relacionam entre si. Se eu encontro uma mancha de sangue, encontro um projétil, tá? E encontro ali uma arma de fogo, eles podem ter relação dependendo da disposição que eles estão, tá? Isso é bastante importante também. Documentar tudo isso para depois relacionar entre si cada achado que a gente encontrou em uma cena de crime, por exemplo, tá? Custódia dos vestígios, isso também é importante. A gente precisa, né, de uma guarda, vamos dizer assim, tá? De uma maneira de guardar, realmente guardar é o melhor verbo para a gente falar aqui, e evitar uma adulteração ou perda de evidência. Como falei para vocês, não vou guardar o fio de cabelo que encontrei no meu bolso, né? Eu vou guardar ali num saquinho plástico para preservar, para que não se adultere. Aquele saquinho fechadinho, etiquetado, documentado, tá? Então a gente tem que documentar toda a transferência de custódia também. Por exemplo, está comigo, né? Está aqui comigo o vestígio encontrado, fiozinho de cabelo. Eu vou passar isso para o toxicologista. Então eu vou documentar que às 2h25 da manhã eu fiz a transferência, tá, desse material para o toxicologista. Isso precisa ser documentado também, para garantir que seja tudo armazenado corretamente e se der algum problema a gente entender aonde deu esse problema também, para tentar muitas vezes ali melhorar, né, esse processo também e reutilizar as informações passadas, tá? Então tudo isso é importante.
Preservação desses vestígios, né? Eles têm que ser protegidos contra dano físico também, contaminação ou deteriorização. Mais uma vez, a custódia é muito importante nisso, tá? Então, embalagem adequada, igual eu falei, não vou guardar no bolso, vou guardar ali no pacotinho, né? Controle de umidade em alguns tipos de amostra. Isso tudo entra em algo chamado cadeia de custódia, que a gente vai dar uma mergulhada nisso em um outro momento, tá? Mas é bastante importante a gente já se adequar, já ir se acostumando com esses nomes, tá? A cadeia de custódia, ela vai ser o registro detalhado de todas as pessoas que tiveram contato com essa evidência desde a sua coleta. Então, lembra que eu falei para documentar? Às 2h tanto da manhã, passei para o toxicologista? É uma parte da cadeia de custódia. Então, até chegar ao laboratório, por exemplo, vai ter a pessoa que coletou, o horário que coletou, a embalagem que foi colocada, vai mostrar quem analisou, vai mostrar quem guardou, vai mostrar quem pegou de novo para analisar. Então isso é muito importante da gente ter, tá? Essa parte da preservação dos vestígios. E bom, gente, hoje chegamos ao final da nossa aula. Eu acredito que foi uma ótima introdução, a gente trouxe bastante tema, abordamos de uma forma clara, né? Para que a gente consiga entender os tópicos que a gente vai falar na aula 2. Eu não gosto de ficar enrolando, então eu vou direto ao ponto mesmo, tá? Caso você tenha alguma dúvida, como é que eu faço para perguntar, professor, você não viu, não me respondeu aqui na hora? Manda lá no Instagram, @profmarcosqueiroz. Eu respondo, tá? Às vezes cai na minha caixa de spam, mas eu pego lá para responder. Outra coisa importante, tá? Antes da gente finalizar, se eu tô falando que é importante, presta atenção, fica aqui, tá? Faça anotações, anote mesmo, tá? Como eu não enrolo muitas coisas, todo slide tem informação importante. Então anota, tá? Faça ali um caderno de estudo, isso é muito importante. Sobre certificado, tá? O curso é gratuito, você tem acesso até sexta-feira, como eu falei, às aulas gravadas. Mas, se você quiser ter um certificado, né, que vai ali confirmar que você esteve presente nesse curso, pode contar para horas complementares, né, para a sua faculdade, por exemplo, pode contar ali também para você pôr no seu currículo. Vai ajudar bastante nessa área, né? Se você pensa em seguir essa parte da parte pericial, essa parte forense, né? Isso tudo vai contar para você. Então, só para lembrar, né? O curso é gratuito, as aulas ficam até sexta-feira e o certificado, gente, tem uma taxa de emissão que vai ser falado lá no grupo para vocês, logo depois que a gente finalizar a aula, tá? Mas é importante registrar também que é opcional. Você pode pedir ou não esse certificado. Mas, se você gosta dessa área, eu recomendo altissimamente, fortemente, que você faça esse pedido de certificado. Até porque você ajuda o professor a continuar mantendo com as aulas gratuitas e, além disso, você vai ter registrado no seu currículo, vai contar para horas complementares na sua graduação. Então, vale a pena, né, gente? Vale a pena. Além de ser reconhecido não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, tá? Então, você está aí salvaguardado, tá? Por um papel provando que você realmente esteve aqui, tá? Então, vale a pena mesmo. Outra coisa, professor, a aula de amanhã eu não vou conseguir ver. Pessoal, não tem problema, como eu falei e repito, as aulas vão ficar até sexta-feira. Ah, mas eu não consigo ver. Então eu recomendo mesmo que você adquira o certificado, porque quem adquire o certificado tem acesso a uma plataforma onde você consegue acessar a gravação de todas as aulas por tempo vitalício. Ou seja, daqui a 2 anos, se você for fazer uma prova, tá? Você vai poder acessar essa plataforma e estudar esse conteúdo que vai cair na sua prova. Na verdade, todo o conteúdo da Maratona Forense para quem for adquirindo certificados. Então, eu sei que é chato ficar falando disso, mas eu preciso avisar vocês, porque se eu não aviso, ninguém avisa, tá? Então, eu dou essa puxadinha de atenção para vocês, para que vocês entendam a importância de tudo isso, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã nos vemos na mesma hora, no mesmo local, para dar continuidade nesse conhecimento da área criminal que a gente começou a falar hoje, tá? Espero que vocês tenham anotado, que tenham guardado bem e que as dúvidas que venham a surgir na cabeça de vocês, tá? Durante essa semana, vocês me mandem lá no Instagram. Não esquece de me marcar também lá, @profmarcosqueiroz, que eu quero ver você estudando aqui comigo. Gente, é isso, tá? Um abraço para todo mundo e a gente se vê amanhã, mesma hora e mesmo local. Já se programa, não esquece o caderno e a caneta também, tá? É isso aí. Até mais, gente.